Abra sua Bíblia, Marcos capítulo 4, a partir do verso 35. Marcos 4, 35. Se você está sem Bíblia, só olhar aí o telão. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-lhe, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Verso 1 do capítulo 5. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos observar mais um desafio que os discípulos vão enfrentar na sua caminhada com Jesus. Andar com Jesus nunca foi fácil para ninguém, por causa, o próprio Pedro descreveu isso: como eu, sendo pecador, vou andar com o Senhor que é santo. Todos aqueles que se predispõem a andar com Jesus, inevitavelmente vai ter que se submeter ao negar a si mesmo, tomar a sua cruz e andar após ele. Isso é um discurso muito bonito, muito agradável, mas extremamente desafiador. Viver com ele e tendo que negar-se a si mesmo, e muitas vezes sem entender as coisas que estão acontecendo, é um grande desafio. Já era tarde. Provavelmente boa parte dos discípulos já esperava que a missão daquele dia tivesse encerrado. Eles deviam estar cansados, sujos. E Jesus faz um convite, e Marcos começa usando um advérbio de tempo. E sendo já tarde, Jesus disse: passemos para outra banda. Vamos para o outro lado. Eu quero que vocês passem comigo. Não era uma determinação naquela ocasião. Os discípulos estavam iniciando a sua caminhada, é verdade. Me parece que Jesus ali dava a escolha. Mateus capítulo 14, a partir do verso 22, o texto diz que Jesus obriga seus discípulos, ordena, manda, determina. Era outra fase do relacionamento. Naquela fase, Jesus não está mais dando opção aos seus discípulos. Já eram maduros o suficiente para entender os desafios. E nesse texto, Jesus diz: passemos. O verbo aqui citado indica que Jesus vai com eles. Mateus 14, a partir do 22, Jesus disse: vão vocês, que eu vou depois. Para os discípulos era muito confuso nessa ocasião, porque se eles tinham a maturidade em Mateus 14, eles ainda eram bem inexperientes em Marcos capítulo 4. Jesus disse: vamos para o outro lado. Que lado é esse? O que tem lá? O
que nós vamos fazer lá? Qual é o propósito? Lá é a terra dos gentios. Lá é a terra das pessoas que não têm nenhum tipo de relacionamento com Deus. Lá é a terra da criação dos porcos. O lado oeste, não. Mas aquele lado era um lado basicamente proibido, inapropriado, inadequado. Sabe, aquele ambiente onde nenhum deles gostariam de ir, não há intenção. O que nós vamos fazer lá? E pior, a essa hora, pensa, a essa hora nós vamos entrar no barco e atravessar para o outro lado. E pior, se olhar para frente, está o Monte Hermon. Ele anuncia com muita certeza a descida das tempestades. Ele anuncia de uma forma muito assertiva que um temporal está para vir. 4 homens que sabem como isso funciona estão no barco: Pedro, seu irmão André, Tiago e seu irmão João. Jesus já chamou pescadores, provavelmente para a base do seu ministério, porque eram homens altamente capacitados para lidarem com frustração. Homens aptos para sair, empenhar esforço, dedicação, conhecimento e voltar na manhã seguinte de barco vazio, sem nada para vender, sem nada para levar para a sua família, e seriam capazes de lavar suas redes, reunir as forças que sobraram, comer o que tinha para comer e pescar de novo. A base do ministério de Jesus era formada por pessoas fortes, sem mimimi, pessoas que não dependiam de resposta, de aceitação, de serem ovacionados, aceitos, seguidos. Essa é a grande verdade. Quem depende disso provavelmente tem caminhada curta. Quem depende disso normalmente não vai muito longe. Já já esbarra com alguém que não te reconhece, que estabelece uma limitação. Já já você esbarra com a pressão de Satanás, com a dificuldade imposta por alguém ou algum sistema. Os discípulos, talvez nem todos, mas aqueles com experiência no mar da Galileia sabiam que não era recomendado. Os barcos eram muito pequenos, estabilidade quase nenhuma. Eles eram tocados ou por remo ou por uma vela pequenina. Então provavelmente eles não estão entendendo que convite é esse. O que nós vamos fazer do outro lado a essa hora? O texto diz: já era tarde, mas nunca é tarde para o Senhor agir. Nunca é tarde para Ele entrar com providência. Nunca é tarde para que pessoas consigam viver o milagre. Essa é a verdade. Mas não é disso que o texto está falando. O texto está falando tarde de horário. Já era tarde quando Jesus veio com essa história de ir na terra desses caras, nesse lugar, e eles entram. O texto diz, e por favor, quando for colocar a canção, certo? Corrige, porque a canção está escrito aqui, certo? Ele estava na proa do barco a dormir, e não era na proa, era na popa. Nós acabamos de ler esse texto. Então não sei se alguém traduziu errado aqui, ou se quem fez a música não sabia nem do texto bíblico. Tá certo? Mas dá uma corrigida depois para a gente cantar direitinho. Estava na popa do barco a dormir. Bate menos, é mais seguro. E Jesus falou: passemos, mas foi dormir. Arrumou uma almofadinha,
E foi lá e deitou. Por quê? Porque o papel dele, ele já disse: passemos. Se ele falou passemos, não tem tempestade, não tem demônio, não tem problema, não tem obstáculo, não tem governo, não tem nada. Se ele falou, vai ter que se cumprir. Posso ouvir um amém? Amém. Isso. Agora, isso não significa que tu não vai ter que encarar a tal da tempestade. Ele deita para descansar na popa do barco e vai dormir. E quem é que vem? A tempestade. Se tem um negócio que é para crente, principalmente, é com fartura, é tempestade. Você piscou o olho, parece uma. Às vezes do nada. Quem é casado, então sabe o que eu estou falando. O céu está azulzinho, falou uma frase, fechou. Dá trovoada, dá tudo. Certo? E você está rindo de você mesmo, porque você sabe como funciona. Escute só. Jesus foi dormir e lá vem a tempestade. Mas temos nesse barco quantos pescadores? Quantos? 4. Não deve ser difícil para eles. A tempestade vem e eu não sei como é que Jesus, confesso a você, consegue dormir no barco tão pequeno no meio de uma tempestade. Até porque o texto já diz que a água estava entrando no barco. O que indica que Jesus já devia estar molhado. O que indica que não estava dormindo. Estava quieto. Certo? Só para ver como é que a turma vai enfrentar o problema. Porque ele está treinando os caras. Então os caras estão tentando dar o jeito deles. Sim ou não? Sim ou não? Jesus estava no barco? Então, quando a tempestade veio, o que é que eles poderiam ter feito? Me ajuda aí. Quem botou ou nos botou nessa furada? Foi ele. Então, acorda ele. E fala para ele: olha lá, ó. Olha onde o Senhor nos botou. Só que a gente não é assim. Isso é bem legal, você tentar resolver com as suas próprias forças, tentar resolver do seu jeito. O problema aparece e você luta, você tenta se virar, e que Deus te abençoe para que você consiga. Mas se você não conseguir, nunca esqueça, se Ele estiver no teu barco, Ele é a garantia de que não vai afundar. Então os discípulos estão lá, tentando resolver. Adiantou? Não. Então foram onde? Em Jesus. E acordaram dizendo: mestre, mestre, não se te dá que pereçamos, o senhor não está vendo que nós vamos morrer? Ô gente, eles não vão morrer. Jesus disse: passemos para outra. Jesus disse: passemos para outra margem, para outra banda. Se Jesus falou, vai chegar. Ele não explicou o que você enfrenta no meio. Entendeu? Aquela letrinha miúda que nós não lê. Certo? Irmão. Você pensa que é mole? Não é fácil, não. Então o negócio está lá. Quando o bicho pegou, foram onde? Jesus. Oh, Jesus. 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 Pensa ele. Oi. Nós vamos morrer. E pior, o senhor vai morrer dormindo. Quando o senhor vê, blup, 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 blup. Certo? Jesus levantou. Certo? E falou para o vento: cala essa boca. Falou para o mar: quietinho. Não quero nem marola. Agora é piscina. E as nuvens? Dane-se. E as precipitações? Dane-se. Você está entendendo? E um conto da massa, do ar quente vindo do deserto, com ar gelado. O vento, que não é otário, calou a boca. Certo? Vai que nunca mais venta. O mar já sabia que tinha poder desde o Velho Testamento. Certo?
Mas no Velho Testamento Deus mandou abrir. Vai que agora nessa desobediência manda fechar. Aí o mar fechou. Escute só. O vento ficou quietinho. O mar acalmou. E os discípulos começam a olhar um para o outro. E fazer uma perguntinha bem legal. Quem é esse? Como que é esse? Esse é o chefe dos crentes. Esse é o cara que vocês estão andando com ele já faz um tempinho. Já era para ter descoberto quem ele é. E mais do que quem ele é, o que ele é capaz de fazer. Já era para ter descoberto que ele tem palavra. Ele não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Você está entendendo? Se ele falou, vai se cumprir. E se ele disse passemos, é porque passemos, nós vamos passar. Isso é fácil de nós aqui. Certo? Porque o Mateus, eu não sei nem se sabia nadar. Era cobrador de imposto. Paga aquele negócio afunda. Quem aqui não sabe nadar nada, igual prego? Levanta a mão. Aí, tu ia por ralo. E tem um bando que não levantou a mão, porque é chato esse negócio de ficar levantando, que ia também. Quem aqui teria condição de salvar pelo menos um, levanta a mão? Porque nada muito bem. Olha aí, não dava para salvar 10%? Pelo menos escolhesse o pastor, porque nada. Tá certo? Mas observe bem, Jesus repreende o vento, acalma o mar, o discípulo começa a olhar e fazer uma pergunta. Qual era a pergunta? Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse que está comigo, que me colocou no barco, que me colocou nessa situação? Quem é esse que me trouxe aqui? E pior, eu ainda nem sei para onde eu estou indo. Eu nem gostaria de ir do outro lado. Lá tem um montão de gente que eu não gosto. Jesus olhou e disse: por que vocês têm tanto medo? Vocês ainda não têm fé? E aí então o texto diz que eles atracam do outro lado. E assim que eles chegam, se já era tarde quando estava lá, ainda pegou a tempestade para atrasar, ainda chegou, certo? Do outro lado já devia ser bem mais adiantado. O texto não descreve a hora, mas quando ele chega, um indivíduo sai correndo na direção de Jesus. Se destacando no meio dos outros, gritando, provavelmente nu, porque era assim que ele andava, louco. Ele vem na direção de Jesus e pergunta: o que tenho eu com você, filho do Altíssimo, para você vir aqui me perturbar? Capítulo 4, verso 35, passemos para outra margem. Os discípulos não têm a noção do que vão fazer lá, mas o demônio já tem. O demônio sabe muito mais de evangelismo do que nós, sabe muito mais de potencial do que nós. O diabo sabe o que você pode fazer, sabe quem você pode se tornar, sabe o que você pode realizar. Olhe bem, o demônio vai até ele e diz: o que tenho eu contigo? A conotação dá a entender que se Jesus quer fazer alguma coisa naquele lugar, a pessoa mais indicada é aquele indivíduo. Pastor, mas ele está nu. Pastor, ele atacava os outros. Ele é uma vergonha, é uma escória. Ninguém gostaria de andar com ele. A fama dele não é boa. Sério? Então por que Satanás está atacando aquele cara, deixando ele endemoniado?
Se ele não serve para nada, por que o diabo está tentando contra ele, contra a casa dele, contra a família dele, contra a vida dele? Então o diabo é um idiota, um bobo, que agora ataca pessoas que não oferecem nenhum perigo à expansão do reino. É isso? Não, ele sabe quem você pode se tornar. Ele sabe coisas a seu respeito que nem você sabe. Por isso, uma das frases mais ouvidas na boca de um jovem: aceitar Jesus agora? Não, eu sou novo. Deixa para quando eu ficar mais, porque aí eu já não tenho a mesma força, o mesmo vigor. Atrasar o agir das pessoas. Jovens, eu vos escolhi porque sois isso. E não é menosprezando a melhor idade, não. Mas a disposição, né, de um jovem é muito maior. E o diabo sabe. Jesus não falou nada. Ele simplesmente chegou e o demônio vai na direção dele. E diz: o que tenho eu, demônio, contigo, filho do Altíssimo? O que tenho eu contigo? Por que você veio aqui atrás desse cara? Ele é meu. Você consegue entender isso? Você consegue entender por que você não tem força para ler a Bíblia? Você consegue entender por que você não tem força para orar? Você consegue entender porque muitas vezes você não tem força o suficiente para acreditar em você mesmo? Você acha que é à toa? Não. Quanto mais intenso isso for, pode acreditar, é porque mais potencial existe dentro de você. E se o Espírito Santo entrar em você e, certo, alavancar esse potencial que você já tem, você vira um perigo para o reino das trevas. Então te botar desânimo, colocar alguém para te perturbar, colocar um pastor às vezes para te aborrecer, colocar um irmão na igreja para tentar te atrasar, é a pedra de tropeço. O que tenho eu contigo, filho do Altíssimo, para você vir me perturbar? Jesus está com seus discípulos. Não há necessidade nenhuma de perguntar alguma coisa. Ele sabe, mas seus discípulos não. Ele diz: como é teu nome? E aí o demônio diz: eu sou uma legião. Aqui não tem um nome. Aqui tem uma legião de demônios nesse cara. Olha bem, aqui não é um demônio. Aqui é um sistema de defesa. Aqui é uma legião para aprisionar esse cara. Porque se esse cara sair desse presídio espiritual, se esse indivíduo sair desse trauma, se essa pessoa vencer esse medo, se essa pessoa conseguir romper este ambiente, isso não vai ficar bom para mim. Então não dá para botar um demônio nesse cara. É uma legião para aprisioná-lo. E os discípulos estão escutando. Jesus diz assim: sai dele agora. Sai dele agora. Tinha uma manada de porcos. Os demônios falaram com Jesus. Olhe bem, os discípulos estão recebendo uma lição poderosíssima. Quando ele diz: meu nome é Legião, os discípulos sabem o que isso significa na horda romana. Então, se tem um demônio, era só um porco, mas uma manada. Jesus sabe, os discípulos não. Mas quando todos os porcos começam a correr em direção
a um precipício. Os discípulos que ainda têm uma visão limitada começam a entender a quantidade de demônios que estava naquele cara. Os demônios então se lançam ao mar, o homem está liberto e Jesus começa a conversar com ele. Ele se veste, provavelmente toma um banho, se veste, agora limpo, vestido e lúcido, Jesus começa a conversar com ele. Nisso chega os donos dos porcos, que foram avisados do que aconteceu. Eles vêm, e agora eles veem o homem que andava nu, vestido, que atacava os outros, lúcido. Então eles chamam Jesus e diz: vai embora, o senhor não é daqui. Aliás, vocês não são daqui, vocês são judeus, nós somos gentios, não tem espaço para vocês aqui. Vão embora da nossa terra, entrem nesse barco e sumam daqui. Jesus olhou para os discípulos e disse: vamos embora. Dá para botar o verso 19, me parece? 5:19? Bota o 18 para eles entenderem melhor. Entrando ele, Jesus, no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Me leva, Jesus, contigo. Me deixa ir contigo. Eu quero ir com o senhor. Tem uma vaga aí de discípulo. Arruma para mim. Verso 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Preste atenção em mim agora. Ele recebe duas instruções. A primeira: vai para a tua casa. A tua casa tem que ser o berço, a base do reconhecimento do que Deus fez com você. Pode zombar de você, pode não gostar de você, pode escarnecer de você, pode fazer tudo isso. Pode nunca dizer para você, escute o que eu estou dizendo, você vai ter parente, vai ter gente na sua casa que nunca vai dizer para você, certo? Que Jesus mudou a sua vida e que ela está transformada. Mas se conversar com os outros, fala: fulano está mudando, rapaz. Não falo para não dar confiança. Mas isso falava palavrão, manguaçava. Ela andava quase pelada. Entendeu? Ele é cachaceiro, agia na esposa, não trabalhava, preguiçoso. Está mudado, menino, está mudado. Mas com você, sabe o que fala? Fica dando uma de santinho. Vai para a tua casa. Para a tua casa. Porque o verdadeiro evangelho, a validação do que Jesus fez da sua vida, vem em primeiro lugar da sua casa. Não precisa estar falando com você, mas quando falar de você, tem que falar direito. Fulano agora está enjoado. Não pode mais beber, não pode mais falar palavrão na frente dele, certo? Não vê mais nada desse jeito, não faz mais uma fofoquinha. Está achando agora que é anjo. Está lá na igreja dando dinheiro para pastor. Eu conheço, eu também tenho família. Eu tenho. E já aconteceu comigo essas questões. Certo? Meu próprio pai, às vezes, um amigo aqui da igreja falou: pastor, seu pai está falando mal de você. Eu falei: tá? Ele falou: tá. E meu pai era uma figuraça. Uma vez vieram fazer uma reportagem no SBT aqui, foram lá entrevistar ele. Falou: seu filho é um filho bom? Ele falou: meu filho é um menino bom.
Já me botou morando aqui perto do cemitério. Lembra disso, Lezé? Que se morrer é só jogar por cima do muro. Meu pai era uma figuraça. E aí eu falei para essa pessoa aqui da igreja que me disse que ele estava falando a meu respeito mal. Eu falei, quando meu pai falar mal de mim, sustenta, fala também. Fala que eu sou sem vergonha, fala que eu sou safado e vê. Pô, ele voltou lá, meu pai falou, ele falou, é isso mesmo, seu Chico. Esse menino não presta. Meu pai falou, não é assim não. Meu menino é pastor, não, meu menino é decente. Comigo não falava, mas com os outros falava. Seu cunhado nunca vai falar que você é um homem de Deus na sua frente. Mas por trás de você vai dizer que o Senhor mudou a sua vida e que você não é mais a mesma pessoa. Sua casa tem que engolir o que Jesus fez, mas não vão falar. Com você não fala, mas fala com os outros. Isso é muito legal. Segundo, vá para os teus. Vá para a sua casa e vá para os teus. Vá para o seu ambiente. Vá para as pessoas que te conhecem. Quem trabalha contigo, quem estuda contigo, quem mora perto de você. Esses são os teus. Quem são os teus? Os teus são todos aqueles que Deus te deu para servir de evangelista. Esses são os teus. Eu não sei onde você mora. Você mora onde? Santa Cruz da Serra? Você mora onde? No Parque Paulista? Você mora onde? São Judas Tadeu? Você mora onde? Capivari? Você mora na Figueira? Saracuruna? Jardim Primavera? Campos Elísio? Lote 15? Parque Araruama? Onde é que você mora? Lá estão os teus. Lá estão pessoas que provavelmente eu nunca vou alcançar. Nunca. Você vai alcançar. Vá para os teus. Então vá para a tua casa e vá para os teus e anuncia-lhes, mostra para eles duas coisas. Olha só, duas coisas. Mostra para ele o que o Senhor fez por você. Mostra para essas pessoas. O que Deus fez por mim? O Senhor acreditou num garoto que não tinha pai, não tinha mãe, vivia de casa em casa, teve que sobreviver a tentativas de abuso, enfrentou bullying na escola, deu o primeiro beijo na boca, irmão, com 17. Hoje tem garoto de 10 que já beijou. Eu beijava espelho, já falei isso aqui. E não ri não, porque eu sei que assim de gente já beijou espelho. Eu sei o que ele fez por mim. Você sabe o que ele fez por você? Você tem que fazer uma relação de tudo aquilo que ele fez por você. Eu não posso esquecer, porque pensa numa vida difícil, eu tinha tudo para ser traumatizado. Aliás, eu acho que eu sou. É que o trauma vem em forma de humor. Mas eu acho que eu sou meio traumatizado. Eu devo ter uma perturbação do sofrimento que eu já tive nessa vida. Mas o que ele fez por mim, pensa o que ele fez por você. E aí? O que ele fez para você, Zia? Eu conheço você de outros carnavais, eu sei. Hein, Reinaldo? Conheço. Hein, Geraldo? Geraldo até baixou a cabeça com medo de eu falar. Certo? Ei, Eduardo, pensa. Dá uma olhada. Olha só, o que ele fez por você. Se eu desse o microfone aqui hoje para 5 pessoas subir aqui e dizer o que Deus fez por você, esse culto ia acabar meia-noite. Sim ou não? Sim. Então vai lá e mostra, anuncia para eles o que o Senhor fez por você.
Pensa. E o pior, por que ele fez? Porque você merece? Por causa da misericórdia. E como teve misericórdia de você? Porque tu não valia ela nada. Tem uma mulher que deu uma olhada para o marido agora. O olho de Tandera. Pensa, pela misericórdia, porque a gente não merecia. Entendeu? Não merecia. Se nós olharmos, as pessoas não acreditavam na gente, certo? O que girava em torno do nosso nome não eram as melhores informações. E aí quem é que resolveu enfrentar uma tempestade, a incredulidade dos discípulos, o improvável, e marcou um encontro com você? Ele entrou na sua vida e deixa eu falar uma coisa para você. Por favor, antes de parar de frequentar os lugares que você frequentava antes de receber Jesus, pergunte a Jesus se você não deve continuar indo lá. Porque quando o cara disse, me leva no barco e me deixa ser crente, Jesus disse, eu não vou levar com você, você comigo. Eu vou ficar em você aqui. Vá para lá e mostre a eles. O grande problema é que todas as vezes que nós queremos mudar ou apresentar o evangelho a uma pessoa, nós queremos que você abandone todos os seus amigos. Você tem que abandonar todo o seu estilo antigo. E você vai agora no futebol com um novo estilo, agora com o Senhor. Essa é a grande verdade. Mas normalmente o que as pessoas fazem, certo? Pega as pessoas, por exemplo, você é um policial, exemplo. Então você vive às vezes num ambiente difícil. Então você se converte, e aí então você entrega a sua vida para Jesus e agora vive uma vida extraordinária. Normalmente, qual é um dos pensamentos que vem primeiro? Tomara que eu consiga me aposentar mais rápido, que Deus me abençoe, para me sair desse ambiente. Está errado. O certo seria, Senhor, o Senhor me chamou para fazer o quê naquele ambiente? Para conversar com quem? Para mudar a vida de quem através do Senhor? Essa é a grande verdade. Quando o homem disse, me leva contigo, Jesus disse, não vou permitir você entrar comigo nesse barco. Pronto. Tchau. Vamos embora, pessoal. Ninguém nos quer aqui. Vamos embora. Era a terra dos gentios, sim ou não? Sim ou não? Pedro comia porco? Comia ou não? O gadareno comia? Sim ou não? Sim, ele era de lá. Era ou não era? Então, para evangelizar ou para transformar aquele lugar, era melhor levar um judeu ou colocar alguém de lá? Era melhor colocar alguém? Então observe seu mundo, porque quando esse culto acabar, é para lá que você vai. Entendeu? E é lá, no nosso mundo. Ah, porque vós não sois deste mundo, você é extraterrestre. Cuidado para não olhar a palavra mundo no sentido literal. O seu mundo é o lugar que você frequenta, as pessoas que vão acessar você, as pessoas que vão te procurar. É para lá que você vai mostrar para ele o que o Senhor fez e por que ele fez. O que ele fez foi extraordinário. E por que ele fez? Não é porque eu merecia, é por causa de sua misericórdia. Você quer continuar o texto? Coloca o capítulo 7. Já estou acabando já. Marcos 7, finalzinho lá de Marcos 7. 40 e pouco, verso 50. Vê aí, eu não lembro. Bota aí, Marcos 7. Vai até o final e volta um pouquinho. Não lembro quantos versículos. Vamos lá. Marcos 7, vai até quando? Me ajuda aí. Termina no 37? Marcos 7. Deixa eu pegar o texto aqui, que fica mais fácil. Que aí eu já tenho. Marcos capítulo 7, versículo. Vamos lá.
Isso. Espera aí. Eu já pego um pouquinho para vocês. Verso 31, por favor. 31. E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até ao mar da Galileia, pelos confins de onde? A terra dos gentios, Decápolis, Gadara. 2 anos e meio depois daquela primeira visita, de Marcos 4, de Marcos 5, perdão. Agora em Marcos 7, Jesus torna, e não mais de barco, ele está a pé, rodeando por cima de Cafarnaum, certo? Atravessando, ele vai contornar, sai dos termos de Tiro e de Sidom, certo? Ou seja, embaixo do Líbano, ok? E vem pelo mar da Galileia, margeando pelos confins de Decápolis. Verso de número 1 do próximo capítulo, do 8. Bota aí, eu acho que é 1 mesmo. Bota Marcos 8, só para o pessoal acompanhar. Isso. Naqueles dias, havendo uma grande multidão, não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. E se eu os deixar em jejum, se eu deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam: de onde poderá alguém satisfazê-lo de pão aqui no deserto? Perguntou-lhes, quantos pães tendes? E disseram-lhe 7. Ordenou que a multidão se assentasse no chão, tomando os 7 pães, certo? E tendo dado graças, partiu e deu aos seus discípulos para que o pusessem diante deles. Puseram diante da multidão, verso 7, e tinham também alguns peixinhos, e tendo dado graça, ordenou também que o pusesse diante. Vamos embora? Comeram e saciaram, e dos pedaços sobraram 7 cestos. Vamos embora? E os que comeram? Foi o quê? Quase 4.000 homens, sem falar mulheres e crianças. Jesus volta a Decápolis, aproximadamente 2 anos, talvez um pouquinho mais. E agora ele chega lá em Decápolis. Bom, Decápolis era a terra do ex-endemoniado. Jesus diz a ele: vá para a sua e vá para os teus de Gadareno. Quem são os teus de Gadareno? O povo de Decápolis. Jesus volta a Decápolis depois de 2 anos e um pouquinho. Tem 4.000 homens. Vamos botar aí, dobra isso, 8.000 pessoas, colocando mulheres e crianças. Tá certo? Só para você entender a quantidade de gente que saiu da sua casa para conhecer Jesus. Por quê? Por que as pessoas foram conhecer Jesus? Pelo mesmo motivo que saíam para ir a Betânia. Elas iam a Betânia para ver quem? Para ver quem? Você lembra? O que Jesus fez em Betânia? Ele fez o quê? Não, mas depois, ele fez o quê com Lázaro? Ressuscitou Lázaro. As pessoas iam a Betânia para ver o homem que Jesus... As pessoas iam àquela reunião, certo? Para ver Jesus, por causa do homem que Jesus... Isso continua acontecendo. Entendeu? O número de pessoas que vão, pare de se preocupar com isso. Talvez você vai na casa de alguém fazer uma oração e vai aparecer 3 vizinhos. Vai aparecer um vizinho. Às vezes você vai pegar um ônibus e naquele momento, aquele se torna um dos teus.
Você nunca viu e talvez nunca mais, mas naquele momento ele cruzou seu caminho. E do que ele vai se aproveitar? Do que Jesus fez por você e de como ele teve misericórdia. O poder da transformação. É isso. Um homem transformado, um homem mudado, uma pessoa, certo? Totalmente diferente. Essa noite eu gostaria que você refletisse sobre isso. Um cara que ninguém dava nada por ele, porque não era para dar. Ele não tinha muito o que oferecer. Os números talvez é o que mais causa confusão. Mas é assim que funciona. Jesus foi lá, evangelizou pronto. Pô, Jesus ir por causa de um cara só, será que não é um desperdício? Não. Filipe não é arrebatado e vai até o caminho encontrar com um eunuco que está indo para a África, para o sul da África. Um indivíduo. Filipe pegou e foi lá e conversou com Natanael. Vem e vê. Não se preocupe com números, mas fique atento ao seu mundo. Seu mundo pode ser seu noivo, seu namorado, seu marido, seus irmãos, seus vizinhos, as pessoas que trabalham com você, que estudam com você. Aliás, pode ser pessoas que estão na igreja com você. Porque talvez você faz mais parte do mundo dela do que eu. Provavelmente vocês têm relacionamento com gente aí, ou entre si, um relacionamento muito mais intenso, muito mais forte do que tem comigo. Entendeu? Então, às vezes, me diga seu nome. Etiel. Me diga seu nome. Edalmo. Talvez o Etiel seja alguém do mundo do Edalmo e não do mundo do Cláudio. Você consegue entender? Alguém cujo qual, quando você falar para ele o que o Senhor fez por você. Ontem à noite nós estávamos lá em casa, sentados numa mesa, né, ao redor da mesa, com os sobrinhos, cunhados, e ali nós começamos a falar um para o outro o que o Senhor, ao longo dessa caminhada, fez por nós, conversando para aquela garotada, para eles saberem. Saia daqui para mudar seu mundo. Saia daqui para que as pessoas conheçam Jesus através de você. Por quê? Porque Ele teve misericórdia de você. Ele está tendo misericórdia de você. Seja uma bênção. Que as pessoas possam olhar e ver o que Cristo tem feito, fez e fará na sua vida. Posso ouvir um amém? Você pode ficar de pés? Então nós vamos começar por um texto que eu não dei lá atrás e já de propósito. Por favor, utiliza a Almeida Corrigida Fiel, que aí a gente vai ficar no mesmo, aqui na mesma sintonia. Tá certo? Oséias 4:6. Vamos começar por aqui. Oséias, capítulo 4, verso 6. É um texto, às vezes, muito citado, mas um pouco compreendido. Me ajude aí, porque hoje nós vamos usar muito texto. Isso. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco, usa-me como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus.
Amém, glória a Deus, amém? A princípio, eu não sei se você observou, mas esse texto é um texto direcionado para uma classe de pessoas, os sacerdotes. Deus está falando com os sacerdotes sobre um conhecimento existente, porém não praticado. Uma informação recebida, porém não utilizada. A falta de conhecimento aqui nesse texto não é a falta de informação, não é a falta de ferramenta. Este povo está cometendo erros, os sacerdotes, eles estão errando, não porque não tem a informação, eles estão errando porque estão rejeitando a informação que receberam. A informação que eles recebem não é agradável para eles. Elas determinam que eles façam coisas que eles não querem fazer. Então, quando nós olhamos para esse texto, você pode ir lá, para que não sejais sacerdotes diante de mim. Então a informação é para os sacerdotes. Só que ela é tão importante que ela não acaba neles. Certo? Ela termina dizendo: por causa disso, porque vocês se esqueceram da lei, também eu me esquecerei de teus filhos. Não é de vocês. Se fosse eu me esquecerei de vocês, isso é muito pouco. Mas o ensinamento que esses indivíduos iriam passar para a próxima geração era muito importante. Ensinamentos cujos quais eles não simplesmente precisariam ter na sua mente, mas precisariam ter na sua vida. Então hoje, quando nós falamos, e essa é uma grande preocupação que temos aqui, acredito que todas as igrejas têm, mas eu posso falar daqui, é que as pessoas sejam bem instruídas, sejam bem informadas, mas a decisão de aceitar ou rejeitar o conhecimento é de quem ouve. Então, inevitavelmente, nós esperamos a mudança de todos os ouvintes, mas somos maduros o suficiente para entender que essa informação, quando chega aos ouvidos de algumas pessoas, confrontam essas pessoas com situações extremamente vantajosas. E aí, pela vantagem que as pessoas levam mediante a informação que leva para ela a necessidade de mudança, automaticamente ela rejeita. Porque ela começa a notar que essa informação vai lhe gerar prejuízo, mas ela é transmitida. Então que fique bem claro para a maioria de nós, o povo não é rejeitado porque lhe falta conhecimento. O povo é rejeitado porque o povo rejeita o conhecimento. Tá certo? Então entenda que na igreja vai ter gente de bem e vai ter pessoas com comportamento às vezes pior do que alguém que não está na igreja. Essa é uma grande verdade, certo? E nós temos que sermos maduros para entendermos isso. E o mais importante, não exigimos que essa pessoa saia da igreja. Ela precisa continuar ouvindo, continuar presente. Você está entendendo? Se você bebe, se você fuma, se você se prostitui, se você... Por favor, jamais diga para alguém, seu lugar não é na igreja, seu lugar é aqui sim. E nós cremos que numa oração, num hino, numa escola bíblica, num momento que às vezes menos se espera, a palavra de Deus sai do ouvido, entra no coração e a transformação acontece. Então esse para nós é um ano de mudanças, certo? Um ano de transformação. E hoje eu quero ver com vocês, rapidamente, a história de Jacó, a história de Esaú. Ele é um personagem normalmente pouco citado, tá certo? Mas eu fiz questão de trazer um pouco a visão desse indivíduo, porque ela nos ensina inúmeras lições. Primeiro, ele é nada mais, nada menos que a terceira geração da promessa.
Esaú, ele é neto de Abrão, o neto do homem que foi chamado. Ele é filho de Isaque. Ele é a terceira geração dos patriarcas. Mas nós vamos observar algumas coisas na vida desse rapaz. Coloca para mim, por favor, Gênesis 25, verso 20 e depois o 26. Era Isaque da idade de 40 anos, como tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu. Preste atenção. 40 anos tem Isaque. Ele se casa com Rebeca com 40. E logo, logo ele descobre que Rebeca é estéril. Sara, sua mãe, certo? Também foi estéril. Se nós olharmos para a esposa de Jacó, Raquel, ela também foi estéril. Quando nós olhamos para a esposa de Isaque, ela também é estéril. Rebeca traz consigo essa deficiência. Isaque, ao contrário de seu pai e ao contrário de seu filho, vai ser o único patriarca, marido de uma só mulher. Talvez por isso seja um dos maiores, certo? Mas quando observamos isso de perto, vamos olhar que ele vai ser pai, é verdade, pai de gêmeos. O problema é que ele é pai com 60 anos. Se ele se casa com 40 e é pai com 60, o cara ficou 20 anos orando e tentando fazer um filho. 20 anos. E é fácil entender isso. É porque ele não tinha fé. Certo? Porque se ele tivesse fé, ele teria sido pai mais rápido. É porque tinha algum pecado em Isaque. E o pecado afastou Isaque de ser pai mais cedo. Não. Qual é o motivo pelo qual ele foi pai aos 60 anos? Nem ele, nem eu, nem você jamais vamos saber. Porque nem sempre as coisas acontecem do jeito que nós gostaríamos que fosse. E pior, se nós conversarmos com pessoas erradas, ainda seremos acusados de não vivermos porque temos algum erro ou alguma coisa que fazemos, e nem sempre é assim. 20 anos é verdade. E uma bênção que leva 20 anos para chegar, provavelmente deve ser uma grande bênção. E esses dois rapazes vão construir histórias diferentes, é verdade, mas de muita honra e de muita glória. Bota o verso 26, por favor. Depois saiu seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou seu nome Jacó. Era Isaque da idade de 60 anos, quando o gerou. Olha só. Esaú é o filho primogênito. Ele é gêmeos com Jacó. Ele é o primeiro a nascer, e você viu que assim que puxa um, o outro já veio acoplado. O Jacó já deu uma agarradinha no calcanhar, certo? E antes de ver a cabeça do segundo coroar, a mão já apareceu. Certo? O menino já disse: eu estou indo no vácuo do primeiro. Mas o primogênito era quem? Esaú. Ele receberia, ou pelo menos deveria receber, a bênção da primogenitura. Mas nós vamos ver que as coisas não foram bem assim. Mas eu vou mostrar isso um pouquinho mais à frente. 25, verso 27. E cresceram os meninos. Esaú foi o homem perito na caça, um homem do campo. Jacó era um homem simples, habitando em tendas. Preste atenção nessa informação, porque ela é preciosíssima.
O texto vai falar de alguém que é habilidoso. Ele nasceu primeiro, é verdade. Ele era um homem que, segundo a Bíblia, ele era perito, ele era muito bom naquilo que ele fazia, altamente capacitado para caçar. Era um homem forte, apesar de ser gêmeos, certo? Eles não eram idênticos. Jacó não tinha a mesma pelagem de Esaú, se fossem idênticos, certo? Na hora de se apresentar a Isaac, não precisaria colocar, era só mudar um pouquinho a voz. Mas o texto faz questão de dizer que esse cara era bom naquilo que fazia, e faz questão de dizer que o outro era uma pessoa simples. E por que isso? Dá uma olhada nesse texto. Volta um pouquinho ao verso 23. 23, por favor. O Senhor disse: 2 nações há no seu ventre. Uma conversa entre Rebeca e Deus. 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte que o outro, e o maior servirá ao menor. Aprenda uma coisa: perícia, habilidade, conhecimento, formação nunca vai ser superior a chamado. Não se atrapalhe com isso. Você pode caminhar com alguém que tem menos sabedoria que você, seja menos capacitado, você pode, e você é muito mais habilidoso, tem muito mais conhecimento, muito mais formação, você é bom demais, você é perito em diversas coisas, mas o chamado sempre será maior que a habilidade. Isso vai gerar problema. É lógico que isso vai dar problema, porque não há maturidade no reconhecimento disso. E Esaú vai sofrer bastante com isso, porque ele é o primogênito, ele é mais forte, ele é mais habilidoso. Jacó é um cara de casa, pacífico, um cozinheirozinho, vamos dizer assim. Mas ele tem chamado, entendeu? Chamado supera. Se puder andar juntos, chamado e habilidade, o indivíduo vai se tornar uma explosão extraordinária. Mas se não, se você é habilidoso, aprenda a respeitar chamado. E se você tem chamado, aprenda a respeitar habilidades. Posso ouvir um amém? Amém. Entendeu? Às vezes você pode vir na igreja, ouvir um cara, o cara fala: nós vai, nós foi, problema, porque nós estamos cheios de problema. Certo? E o cara fala a mesma frase que você. E quando ele fala, o fogo cai. E quando você fala, não acontece nada. O nome disso é chamado. Tá certo? Então o texto faz questão de dizer: Esaú era perito, era habilidoso, era forte, era valente, certo? Jacó era um homem simples, de casa. Mas uma palavra de Deus deu a Jacó aquilo que não deu a Esaú. O que foi? O chamado. 2 povos se dividirão, eles estão no seu ventre, e o maior vai servir ao... E isso não vai ser muito fácil para esse cara entender. É aqui que nós vamos dar uma olhadinha. Tá certo? Capítulo 25, verso 29, rapidinho. 25, 29. Jacó cozeira um guisado. Olha o cara aí fazendo a comidinha. Cozinhava bem. E veio Esaú do campo, e estava ele, Esaú chega do campo e ele traz o que consigo? O cansaço. Vamos tentar entender um pouquinho aqui, como tomar decisões cansado é perigoso. Lembra de Elias cansado? Lembra de Satanás tentando se aproveitar de Jesus? Jesus vai para o deserto e fica lá quantos dias? Quantos dias?
E depois de 40 dias é que o diabo tentou, esperando ele ficar com duas coisas que Esaú também teve que enfrentar: cansaço e fome. Tomar decisões cansados. Tomarmos atitudes em áreas importantíssimas quando estamos cansados. Cansados emocionalmente, cansados fisicamente. Pode ser um problema seríssimo, certo? Durante uma briga, a senhora está cansada de tanto tempo estar envolta nesse modelo de relacionamento. A senhora pode tomar uma decisão impensada. Você está tão cansado naquele trabalho, tão cansado naquele ambiente, que durante o cansaço, você pode tomar uma decisão que não deveria tomar. Esaú está cansado. Ele chega tão cansado que ele não vai notar o que ele vai fazer. Ele vai tratar com desprezo, como a própria Bíblia diz, algo que era extremamente valioso. E a mesma história da oferta que o Max ministrou aqui. O texto é claro. Um determinado tempo, Caim veio trazer a oferta. Abel só trouxe a oferta porque Caim puxou. A decisão de ofertar não foi de Abel. Está lá no texto, verso 3. Ao cabo de um tempo, Caim trouxe uma oferta. E Abel, ao ver Caim ofertar, traz também consigo uma oferta. Olhar para esses ambientes é buscar entender o que pode também nos levar a cometer o mesmo erro. Esaú está cansado. E ele chega, seu irmão fez uma comida. E o cansaço. E o próximo texto, verso 32. Disse Esaú: estou a ponto de morrer. Para que me servirá a primogenitura? O cansaço e a fome fez com que Esaú desprezasse algo tão importante, não para o momento, mas a longo prazo. Ele começa a trocar coisas valiosíssimas. Quando eu era garoto, isso não tem muito tempo, eu assisti o programa do Silvio Santos. Minha tia era, certo? Amava o Silvio Santos. E eu assistia. E dentre os programas, tinha um quadro do Silvio Santos que eu gostava muito, porque eu conseguia interagir. Era um quadro onde botava um indivíduo numa cabine, e aí, num determinado momento, o indivíduo ficava com os ouvidos e ele não via nada. Acendia uma luz. E quando acendia aquela luz, ele só devia dizer sim ou não. E eu era moleque, certo? E eu estava lá, eu falei, eu vou ajudar. Certo? O cara não está vendo, mas eu estou. Então, quem sabe eu consigo ajudar. E aí, naquela época, o Fusca era um carro sensacional. E aí o Silvio Santos dizia, você quer, certo? Exemplo, você tem essa chave velha aqui. Você quer trocar essa chave velha por um Fusca zerinho? A luz acendia, eu já ficava doido. Sim, 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 sim. E o cara gritava, sim. Eu falava, isso aí, maluco. Putz, querido. O Silvio Santos pegava um livro velho e falava para o infeliz, você quer trocar esse Fusca por esse livro velho? E aí eu ficava louco na sala, porque eu sabia que ia dar ruim. E eu ficava gritando, não, 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 não. E o cara gritava, sim. Aí, acabava, tirava ele de lá, você trocou aquele Fusca por esse livro velho. Eu falava, burro, jumento, eu te avisei, eu te falei. Não, não, não.
Você tá rindo dele? Não! Esses somos nós. Esaú cansado, trocando primogenitura por um prato de lentilha, trocando coisas extraordinárias por futuro, por coisas sem sentido, valores totalmente opostos. O diabo faz isso todos os dias, comigo e com você. Cansa você de procurar sua mulher e de sua mulher te dar um toque e dizer: não quero você, não quero você, não quero você, eu estou cansado, eu estou com dor de cabeça. E você, cansado, às vezes recebe um prato de lentilha. Você está entendendo? Criar um ambiente onde o cansaço se sobressaia e durante a fome, certo? Fazer com que você tome decisões em áreas importantes, significativas. É isso que esse cara faz. E o pior de tudo, ele acredita que vai dar para consertar. Porque tem gente que acha que dá para consertar. Brinca com coisas que fica difícil de consertar. Eu vou falar para vocês aqui uma coisa que é só você observar. Hoje, aqui e agora, você está vivendo de duas formas, ou uma ou outra. Ou você está empreendendo o futuro ou corrigindo o passado. No seu casamento, ou você está empreendendo o futuro, ou você está corrigindo o que fez. Nas suas finanças, ou você está empreendendo o futuro, ou corrigindo o que fez. Na sua credibilidade, ou você está construindo um futuro, ou você está corrigindo o seu passado. Brinque com o presente, brinque. Trate ele de qualquer forma, trate. Receba um elogio e seja soberbo. Faça. Alguém diz que você é grande. E quando receber a informação de que alguém te achou grande, diga que essa pessoa está certa. Diga. E pergunte depois o que essa pessoa pensa a seu respeito. Você foi de 100 a 0 em questões de segundo. É importantíssimo entendermos isso. Brincar com o presente é uma coisa muito séria. E está escrito ali, verso 34, coloca 2 para frente. Jacó deu o pão a Esaú e o guisado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, se levantou e saiu. E o texto faz questão de dizer: assim Esaú, ou assim desprezou Esaú a sua primogênita. Não vai adiantar botar a culpa em ninguém. Você vai ver ele tentando, mas não vai adiantar. É verdade. Ele vai ter que colher o que plantou. Nós vamos ver o final dessa história, porque esse é um Esaú. Nós vamos olhar para outro Esaú. Porque quando Abrão sai de casa, ele é Abrão. Abrão jamais tomaria as decisões que tomou Abraão. Abrão jamais entregaria Isaque assim que saiu. Ele era fraco quando saiu. Tão fraco que não foi capaz de obedecer a Deus em 100%. Levando o seu sobrinho que Deus havia dito que não levasse, porque ele queria o sobrinho como garantia, certo? De ter um herdeiro de seu sangue. Mas ao longo da caminhada, o Abrão se tornou Abraão. O Saulo se tornou um Paulo. O Levi se tornou um Mateus. O Simão se tornou um Pedro. Porque nós estamos numa caminhada de transformação, onde a velocidade pode chegar, ou ser maior para você do que é para mim, e eu posso demorar um pouco. Mas ele veio de uma escola, e como eu comecei falando de Isaac, eu quero lembrar você. Isaac obedeceu a Deus quando não foi para o Egito e ficou em Gerar. Os filhos estão vendo. Isaac teve medo e era um mentiroso. Ele mentiu porque estava com medo, certo? De Abimeleque se interessar por Rebeca e matá-lo. Uma história que se repete, ela é meio confusa, porque acontece da mesma forma com Abrão e com Isaac. O único texto que difere uma informação da outra é que o texto faz questão de dizer que quando houve a segunda fome, o que indica que me parece que aconteceu realmente os dois episódios. Mas ele mentiu. Engraçado que tudo isso acontece no capítulo 26.
E ele mente no 7 e prospera no 12. Um mentiroso que prospera. É esquisito isso. Aprenda uma coisa: resultado é diferente de aceitação. Cuidado com isso. Nós precisamos aprender isso. Isaac mentiu porque estava com medo, porque estava numa terra estranha, e porque estava lá para proteger sua família, certo? A verdade é essa. Ele caminha, e as coisas, essa mentira, essa situação criou um problema tão grande, que no verso 31 ele tem que fazer um jantar, uma comida, sentar com 3 de seus adversários, certo? E ali então estabelece um perdão, um conserto, e você consegue entender como as coisas terminam. Mas o mais importante disso é imaginar que tem 2 garotos observando tudo isso. Tem 2 meninos sendo treinados por esse pai, observando todas essas situações, passando por isso. E um deles é Esaú. E Esaú vai enfrentar um trauma pior que José. José é traído por seus irmãos. Esaú é traído por toda a sua família. Esaú vai ver sua mãe criando um ambiente para seu irmão tomar o lugar dele. Esaú vai ver seu irmão aceitando a ideia de sua mãe, e seu pai tratando um momento tão importante que ele tinha dúvidas. Então, quando Esaú chega em casa, ele descobre que aquilo é uma família complexa, que é muito desafiador para ele. Ele já tomou algumas decisões erradas lá atrás, coisas que ele não vai conseguir consertar, mas agora ele vai vivenciar algumas coisas bem difíceis, e a primeira delas é o casamento. O casamento de Jacó, pelo menos as suas primeiras, ou de Esaú, perdão, suas primeiras esposas, elas são debaixo de desobediência. Ele é alguém que resolveu levar uma vida bem difícil. Parece até uma saga, eu poderia dizer assim, o que ele está vivendo. Ele começa a ter dificuldades. Quando o pai abençoa seu irmão, ele não consegue entender isso, porque Jacó tinha valores que Esaú não tinha. O texto diz que Isaac amava Jacó, Isaac amava Esaú, e Rebeca amava a Jacó. Isaac amava quem? E Rebeca amava a... Então, para um homem naquela época, ter o amor do pai era mais importante do que ter o amor da mãe. Só que Jacó podia não ter a admiração e o amor do pai, mas ele tinha da mãe. Se naquela época para um rapaz era mais importante ter o amor do pai, por que é que Esaú se preocupa tanto com o que Jacó tem? Ele não consegue lidar, não há maturidade nesse garoto. Ele tem dificuldade de lidar com os valores dos outros. Dificuldade de lidar com coisas que nós não temos. Sempre vai ter alguém que vai ser respeitado, vai ter coisas, vai fazer coisas melhor do que nós. Esaú vai sofrer muito com isso. Ele vai ter muita dificuldade de gerenciar essas coisas, lidar com os valores, com a desobediência, mas quando
o problema acontece, coloca o capítulo 27, verso 36. Eu gosto desse texto, você já conhece o restante da história. Então disse ele, quem está dizendo isso é Esaú: não é o seu nome justamente Jacó? Tanto que já o quê? Já o quê? Duas vezes o quê? Mentira. Mentira de Esaú. Uma vez, tudo bem. Uma vez eu posso tolerar. Porque quando ele se junta com Raquel, ou quando ele se junta com Rebeca, para enganar Isaac, ele está no rolo, sim ou não? Agora me diz, o dia que Esaú chegou cansado, com fome, que Jacó disse, me vende a sua primogenitura, o que ele disse? Vendo. Ele foi enganado, sim ou não? Ele vendeu por quê? Ele vendeu por quê? Mas na hora de prestar conta, na hora que o problema aparece, na hora que a fatura chega, aí nós queremos botar a culpa toda no outro. Você não tem culpa nenhuma, seu casamento está desse jeito. É tudo seu cônjuge. Você não tem culpa nenhuma de estar desse jeito. A culpa é dos seus pais. Você não tem problema nenhum para estar nessa crise econômica. A culpa é só do governo. É só. Transferir a culpa para os outros é algo muito antigo, certo? Adão, por que você pecou? Eu, foi a mulher que o Senhor me deu. Eva, por que você fez isso? Eu, foi a serpente que me enganou. Te garanto que não tinha nenhum bichinho passando por ali naquela ocasião. Que se tivesse, a serpente falava, não fui eu, foi o rato. Porque transferir a responsabilidade, quando a fatura chega, é isso que ele está vivendo. Certo? O texto diz, 2 vezes, nossa, aquilo lá está esquisito. 2 vezes, o quê? Vamos aqui que fica mais fácil. Então disse, não é o seu nome justamente Jacó, tanto que já 2 vezes ele me enganou. A minha primogenitura me tomou, não tomou, você vendeu, cara. Tudo bem que Jacó, certo, também tem sua parcela, e grande. Porque vamos imaginar que eu comprei a primogenitura do Max, nós somos irmãos. Então está certo. Chegou a hora de acontecer certo? Minha mãe chega e me avisa, olha, seu pai vai abençoar. Então acontece tudo isso. Eu ia falar para minha mãe, se eu fosse Jacó, ô mãe, não vou nessa não, precisa preparar nada não, deixa comigo que eu resolvo. Ô Zaú, vamos lá falar com o papai. Pai, estou aqui, ó. Ô Zaú, falar uma parada para o senhor. Zaú, se eu estou mentindo, fala. Aquele dia você chegou cansado, você chegou com fome. E eu falei para você, não vou dar minha comida, que a comida é minha. Coisa de irmão, mas eu não quis dar. E você falou assim, eu vendo a minha primogenitura pela comida. Então você me vendeu. Ele podia fazer isso, sim ou não? Sim ou não? Mas fez, porque ele também tinha sua parcela de... Mas isso não tira a culpa daquilo que Esaú fez. Pare de tentar colocar o resultado das suas escolhas nas costas do outro. Não vai rolar. Mas como eu disse, o que está acontecendo aqui é bem interessante. Volta para mim aqui, filho. Coloca o 36. 36 ainda. Eis que agora me tomou a minha bênção. E ele perguntou, não reservaste por mim, ou não reservaste, pois, para mim, nenhuma bênção? Não sobrou nada para mim? Verso 38. Ele disse Esaú a seu pai, tens só uma bênção, meu pai. Abençoa-me também a mim, meu pai. Levantou Esaú a sua voz e chorou. Quando eu li esse texto, eu imaginei a tristeza que esse cara devia estar. Precisava estar vivendo isso, sim ou não?
E por que está vivendo? Satanás. Satanás, gente. O inimigo está furioso. Porque o inimigo se levantou. Não. Cansaço, fome, certo? Tomar decisões em ambientes errados, pautado em desobediência, fazer coisas escuras, às escuras, fizeram com que ele fosse para esse caminho. E sabe o que o neto de Abrão está pedindo? Uma migalha. Sobrou alguma coisa para mim? Sobrou, gente. Está assim de gente, filho de Deus, vivendo das sobras. Está assim de gente que tem que pegar o que está sobrando, o que está caindo da mesa, sabe? Porque suas decisões, sua postura, certo? Não condiz com quem és. Então, sempre, isso acaba se repetindo. O senhor não tem nenhuma bênção para mim? Veja aí, se sobrou alguma coisa para mim. Capítulo 27, verso 41. Esaú odiou a Jacó. Odiou a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha. Irmãos, preste atenção. Isso não é só na igreja, não. Isso é quase universal. Se tem alguém perto de você, foi criado contigo, é da sua família, trabalha com você há certo tempo. Se tem alguém perto de você, preste atenção, se for distante, não tem muito problema. Mas se for alguém perto, quando esse alguém perto começa a ser mais abençoado que você, começa a alcançar lugares e coisas que você não alcança, que você não conquista, às vezes simplesmente porque não é seu. Porque aquilo não é para você. O ódio vai tomar conta. Esaú não tinha que odiar Jacó. Foi errado? Foi. Mas a culpa não é só de Jacó. Aliás, ele é muito mais de Esaú do que de Jacó. E agora, ele diz o seguinte: chegar-se-ão os dias de luto do meu pai. Note que ele não está nem preocupado com sua mãe. Chegar-se-ão, ele disse para os outros: não vou matar Jacó agora por causa de papai, porque por mamãe eu matava ele. É mais ou menos isso. Olha o que esse cara carrega. Terceira geração dos patriarcas. Neto de Abraão, filho de Isaque. Preste atenção. Um homem de Deus. Você é um homem de Deus. Um homem de Deus que vai aprender que a vida te prepara a situações que você pode tomar decisões. Porque Esaú está vivendo isso por situações da vida, é verdade. Mas também por problemas que ele mesmo procurou com suas decisões. Ele diz: chegar-se-ão os dias de luto do meu pai, e eu matarei Jacó. Meu irmão, eu vou matar meu irmão. É uma coisa decidida. Agora ele não tem mais simplesmente somente a rejeição de sua mãe. Ele agora tem o ódio no coração. Ele diz: eu vou matar meu irmão. Eu vou matar meu irmão. Rebeca então descobre isso por terceiros, chama Jacó e diz: meu filho, teu irmão disse que vai te matar. Faz o seguinte, pega aqui, viaja para Padã Arã, para a casa de meu irmão Labão, e fica lá.
A hora que ele ficar mais calmo, a hora que ele acalmar, eu mando você voltar. Olhe bem, o que ela está tentando é resolver o que ela mesmo criou. Só que não dá mais tempo. Não dá mais tempo para ela. Algumas decisões não dá tempo de corrigir. Não dá. Observe sua idade. Há um tempo atrás, uma menina nova aqui da igreja me procurou e disse: pastor, eu tenho um emprego mais ou menos aqui e eu estou querendo ir para os Estados Unidos, tentar alguma coisa lá. O senhor conhece alguém? Tem como arrumar alguma coisa? Eu falei: eu conheço algumas pessoas. Ela falou: eu tenho um filho, né, e eu não vou poder levá-lo agora. Mas o senhor acha? O que o senhor acha? Eu estou animada para ir. E eu vi que ela era nova. Eu disse: vai. Vai. O senhor acha que vai dar certo? Não tem muito problema. Você ainda tem tempo para cometer erros. Então vai. Ela foi, ficou alguns meses e não deu certo. Ela voltou e falou: pastor, eu acabei tendo que voltar. Eu disse: calma, fique tranquila. Agora, na última viagem que eu fiz, agora no início do ano, ela está morando lá, está muito bem empregada, casou e está vivendo. Mas ela tinha margem para erros. Tem pessoas que não podem cometer mais erros, senão fica difícil. A vida é composta do que é preciso e do que se quer. Quanto mais rápido você fizer o que é preciso, mais cedo você vai fazer o que quer. Quem começa fazendo, você está novinho aí, ó, adolescente, jovem. Você quer fazer algumas coisas. E o que é preciso, muitas vezes, você não quer. Vou te dar uma notícia. Quanto mais cedo você começar a fazer o que é preciso, mais cedo você vai fazer o que você quer. Quanto mais tarde você fizer o que é preciso, mais tarde você vai poder fazer o que quer. Tem gente aqui que quando era novo, teve bons empregos, gastou, se divertiu, usou drogas, brincou, tudo isso numa fase da vida que deveria estar fazendo o que era preciso, mas resolveu fazer o que queria. Então tá bom, o tempo chegou. Hoje você vê o cara que deveria estar tendo uma vida melhor, no final da vida dele, ele está tendo uma vida muito pior do que no começo. Porque se inverter, dá problema. Esaú agora vai ver seu irmão ir embora. Ele não pode matar o irmão, porque disse que não mataria porque seu pai estava vivo. Então ele tem que ver o irmão embora. E pior, tem que ver sua mãe chorar porque está vendo aquele infeliz ir embora, seu pai triste porque está vendo aquele indivíduo ir embora. Ou seja, ele ainda tem que lidar com a dor da partida de um cara que não vale nada para ele. E boa parte do que Jacó vale para Esaú foi construída pelo próprio Esaú. Isso é que é mais difícil. Boa parte da... Como é que eu vou falar? Vou arrumar uma palavra aqui. Mas boa parte da frustração que você tem sobre uma pessoa não foi construída por ela. Foi construída por uma expectativa errada sua. Por um lugar que você colocou essa pessoa que ela nunca deveria ter estado. E hoje você se decepciona com ela, parece que está tudo nela, mas não. Boa parte da sua decepção foi construída por você. Ele vê seu irmão ir embora e fica, não pode matá-lo. Jacó vai embora. Esaú fica tão revoltado que se casa com duas mulheres só para desobedecer seu pai e a sua mãe. Era uma forma que ele tinha de dividir sua dor, de trocar aquele choro, aquela coisa do seu irmão, certo? Pela agora a tristeza de vê-lo casar com aquelas duas mulheres, ele faz isso.
Mas sabe o que é mais interessante? É que esse cara ficou rico. Ele ficou forte. Ele ficou poderoso. Jacó é outra história. Está indo para lá, para casar, trabalhar quase 21 anos, certo? Porque também o que Jacó fez com Esaú foi atrás dele. Ele não traiu o irmão? Traiu, foi lá, trabalhou para o Labão, para casar com a gostosinha Raquel. No dia do casamento, o velho trocou, deu a outra, a bagunçadinha, casou. Você está entendendo? Nem discutiu muito, está tudo lá. Mas o cara daqui está crescendo. Eu acho muito legal quando o texto diz que o maior serve o menor. Esaú não é maior apenas no tamanho, ele é maior na grana. Até hoje, os árabes são mais ricos que os judeus, certo? Até hoje, o maior serviria o menor, mas ele está vivendo. E me parece que a vida está ensinando Esaú. Eu não tenho muita coisa para falar dele, porque só vai até aqui. Nesse momento que Jacó vai embora para Padã Arã, o texto esquece Esaú e se apoia em Jacó. Certo? Jacó vai dar a sequência, as 12 tribos e todas essas coisas, mas o cara está lá, ó, devagarzinho, Abner. Ele está enriquecendo, prosperando, crescendo, se fortalecendo e o melhor de tudo, amadurecendo. E ele vai descobrir que dá para ser próspero sem ter visibilidade. Ele vai descobrir que dá para ser vitorioso sem ter fama. Esaú é alguém, certo, que vai ser extremamente vencedor sem jamais ter um microfone na mão, subir no altar ou ser ovacionado por alguém. Talvez essa seja uma das informações mais preciosas nos dias de hoje, onde todo mundo quer ser reconhecido, todos nós. Se postarmos alguma coisa, queremos saber quantos likes, né? Ou se os comentários são positivos ou negativos. Não, a partir desse texto, Jacó vai para Padã Arã, encontra com Raquel no poço, encontra com Labão, resolve trabalhar, se casa, certo? Recebe as concubinas, tem os filhos de Bila, tem os filhos de Zilpa, certo? E tem toda aquela estrutura. E cadê o Esaú? O Esaú está lá. Fazendo o quê? Não sei. Para te falar a verdade, eu não sei direito o que ele está fazendo. Eu só sei que no capítulo 33, no verso 8, coloca lá. Isso. Não, pastor, por que você pulou isso? Porque toda essa história não tem nada a ver com Esaú. É só Jacó. Esse cara está lá no anonimato. Mas, aliás, bota o texto anterior, por favor. Bota o 7, porque é bem legal ele. Chegou também Lia com seus filhos, inclinaram-se, e depois chegou José, Raquel, inclinaram-se. Presta atenção, não muda não, presta atenção. Esaú está parado, com seus homens, 300, 400 homens, não lembro, armados, estruturados, poderosos, e chega Jacó. Com um grupo pequeno vindo de Padã Arã, é verdade, a estrutura de proteção é bem menor, pelo menos humana, ele tem a proteção de Deus, é verdade, mas ele começa a mostrar tudo que tem. Aí, ó, tá vendo? Isso aí, meus servos, meus presentes, tudo para Esaú, porque Esaú disse que o mataria. Tudo bem que Isaac ainda não morreu, tá certo? Mas ele coloca tudo. Sua linha de prioridade, por último, ele apresenta José e Raquel, que inclinam-se diante de Esaú. E preste atenção na frase dita por Esaú. 8. Disse Esaú: que te serve todo este bando que eu tenho, né? Que tenho encontrado. Em outras palavras, Jacó,
Para que te serve isso se eu vou te matar? O que você está me mostrando? Está querendo me impressionar? Mostrando tudo que você tem? Tanto é que a próxima frase dita por Jacó, por Esaú, quando Jacó diz que vai lhe dar presente, ele diz: eu não quero nada teu, cara. Eu conquistei eu mesmo. Eu venci. Apesar da vida ter tentado me sabotar, eu venci porque eu mudei. Eu já fiz muita besteira na minha vida. Não me orgulho de muitas coisas que fiz, mas tudo de ruim que eu fiz não foi o suficiente para me destruir. Então eu cheguei até aqui. E não cheguei até aqui o mesmo menino que você conheceu, que vendia uma primogenitura por um prato de lentilha. Não, eu não quero nada teu, cara. Isso é uma conversa de gente grande, uma conversa de gente madura, de dois homens poderosíssimos, é verdade, mas que os dois tiveram que amadurecer ao longo do tempo. Esse Jacó, que olha bem o que diz o texto, vamos lá, capítulo de número, deixa eu colocar aqui, 33, 9. Mas Esaú disse: eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. Não quero nada seu, cara. Quero nada seu. Pode ficar com tudo que é seu, eu conquistei. Eu venci. Capítulo de número 35, verso de número, vamos lá, 29. Isaque expirou, morreu e foi recolhido ao seu povo, velho e farto de dias. Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Esse é outro Esaú. Não é aquele que diz que mataria o irmão. Não é aquele que diz que o irmão enganou 2 vezes. Esse é outro Esaú. É um Esaú transformado, um Esaú mudado, que aprendeu a lidar com suas responsabilidades. Quando ele encontra com Jacó no Val de Jaboque, Jacó estava lá orando para receber o perdão do irmão, porque a nível de força, Esaú era mais forte que ele. Quando eles se perdoam, Jacó ouve Esaú dizer: vamos embora junto, mano. E aí eu volto ao começo. Jacó disse: eu não vou poder ir com você, cara. Vai à frente. E Esaú resolve ir para as montanhas, Seir. Jacó vai para Sucote, bem pertinho do Jordão. Esaú vai morar nas montanhas, lugar difícil, desafiador, mas ele é forte o suficiente para sobreviver ali. Jacó vai para um outro lado, um lado que mais tem a ver com ele, mas os dois são vencedores. É importante nós buscarmos a entender quem somos nós, o que estamos fazendo. Somos Jacó querendo ser Esaú, Esaú querendo ser Jacó, queremos ser Raquel, que quer ser mãe de filhos, queremos ser Lia, que é amada, porque me parece, irmãos, que sempre queremos aquilo que não temos e temos dificuldade de valorizar o que temos. Você pode não ter o melhor, mas você pode tirar o melhor de tudo que tem. A maturidade nos ensina isso. Esaú é um exemplo de um anônimo, porque o Jacó a gente já sabe, né? É o pai do José, vai passar o final de sua vida no Egito,
Mas e nós? Somos capazes de entender a beleza de um sucesso no anonimato? Essa palavra mexeu muito com o meu coração, eu estou terminando, porque eu estava vendo um indivíduo hoje. Eu estava preparando a mensagem, terminando de prepará-la, e eu vi um indivíduo falar de fama. E eu fiquei pensando, e ele estava criticando a fama. E eu olhei e disse, Deus disse a Davi, você não era ninguém, cara, quem te deixou famoso fui eu. Quem deu fama a Abrão foi Deus. O rei, me fugiu o nome, Uzias. A estrutura e a fama que Deus deu a essas pessoas. Mas eu descobri o poder do anonimato. Sabe o que eu acho engraçado? E aí é para mim, eu só estou compartilhando a vocês porque eu sou pastor de vocês. Alguém sabe precisar qual é a data do Instagram? Quando ele iniciou? Alguém consegue só dizer o ano? Quando? 13. Só fala alto para me saber aqui. 2013? 13. 2013. Ou seja, tem 13 anos que o Instagram existe. Certo? Hoje você consegue ver pessoas atingirem 5, 10 milhões em apenas uma situação. A velocidade ela é muito rápida. E eu fiquei pensando, olhando para mim, que às vezes as pessoas acham que eu sou famoso. E eu pensei, eu tenho 10 milhões no Instagram. E eu levei 13 anos para ter 10 milhões. Eu cheguei à conclusão que não tem fama nenhuma. O que tem é a presença de Deus e ela é mais valiosa. O que as pessoas pensam a meu respeito, tem gente que acha que eu sou para lá ou para cá. Sou mais do que eu sou menos do que eu sou, mas o importante é que eu saiba quem eu sou. A proposta hoje é deixar uma mensagem para o povo que caminha comigo. Se Deus quiser nos projetar, que nos projete. Se Deus quiser nos levar, que nos leve. Mas se não nos levar para onde nós gostaríamos de estar, de vivermos outras coisas que outras pessoas estão vivendo, eu quero ser Esaú. Eu quero ser alguém que no final termine melhor do que no começo. Alguém que seja capaz de abraçar o seu traidor, de o beijar, de estar juntos num ambiente cujo qual que ele diria, assim que acontecer, eu mato você. Alguém que foi maduro o suficiente para entender que os dois não davam para caminhar juntos. Um vai morar em Seir, outro vai morar em Sucote. Porque às vezes tem situações cujos quais a distância da individualidade é um dos ambientes mais seguros. Termino dizendo, a maioria da igreja, acredito eu, vai morar no céu, mas sem aprender a habilidade de viver na terra. Cuidado com o cansaço, cuidado com a fome, cuidado com os ambientes cujos quais Satanás pode se aproveitar. Feche seus olhos, eu quero orar.